Fala pessoal, seguimos aqui nossa maratona intensa, insana do Festival Virtual Batman Day. Nossa convidada especial vai falar sobre os 80 anos daquela que provavelmente é a personagem mais querida do universo do Batman, a Mulher Gato, né? Mas antes da gente começar, eu apresentar a nossa convidada, aqueles recadinhos básicos, se estiverem gostando aqui da maratona, dos vídeos. Lembrando que aqui no canal a gente tem entrevistas também com atores, atrizes, cineastas, escritores, pessoal de teatro, literatura, enfim, um canal bem diversificado para refletir cultura, debater cultura. Se inscreve, ativa o sininho, comenta, faça críticas, vai no Facebook, se inscreve lá no Instagram também, Histórias do Cinema. O nosso merchan, o festival abriu com um vídeo no qual eu dou dicas de livros sobre o universo do Batman, inclusive o livro da nossa querida convidada, que eu já vou falar mais, mas eu estou reforçando todo dia aqui os da nossa editora, que a gente lançou recentemente, aqui a Cinzentos Literárias, o Filmes que Marcaram a Cultura Pop, volume 1, é um livro de bolso, está no Catarse em pré-venda, sobre aqueles filmes que víamos na Sessão da Tarde, Cinema em Casa, Sessão Aventura, Tela Quente nos anos 80 principalmente, é o primeiro de uma trilogia. Depois, finalizando a trilogia, a gente vai ter o box direitinho para guardar. Aí não é da nossa editora, mas é o livro que eu lancei no fim do ano passado, minha dissertação de mestrado adaptada, Batman, série animada, uma revolução dos heróis na TV, pela editora Amavice, tem na Amazon, o link está aí embaixo. E aí esse que é mais difícil de achar, mas acho que na Amazon e nos sebos virtuais vocês encontram, que é o Histórias Batman e Superman no Cinema, que é de 2016, é um livro um pouquinho maior que o livro de bolso. Essa foi a tiragem do Instituto HQ para a CCXP de 2016. Então estão aí algumas dicas. E agora eu vou conversar diretamente do Recife, cidade que eu adoro, já estive, pulsa a cultura lá, tem uma galera da pesada fazendo cultura em todas as áreas, na música, no cinema, nos quadrinhos, no teatro e tal. Tem grandes festivais de cinema, que é mais a minha área aqui, né? Tem a Janela de Cinema do Kleber Mendonça Filho, tem o CinePE e tal. Direto de Recife, a Dandara Palankoff, que é formada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, fez mestrado em comunicação na mesma universidade, tradutora, trabalhou nas principais editoras de quadrinhos do Brasil, como a Panini, a Mitos, a Pipoca e Nanquim, Conrad, Darkside, é coeditora da revista Plaf, que é bem legal, por sinal, e aí descobrimos que temos até conhecidos em comum aí, e ela vai falar também dessa revista. É jurada de prêmios como HQ Mix e Grampo, e autora do livro que a gente está aqui para conversar, A Gata, 80 anos da Mulher Gato, da Script. A gente já conversou aqui com o Carlos Vasques, e tem conversa também com ele e com o André Panceira para falar do Mansão Wayne, mas também do trabalho deles com os livros que eles editam e tal, tem outros também. E também com um tema em comum, amanhã a gente vai conversar com a Rebeca Cambaúva, desculpa, para falar sobre as personagens femininas do universo do Batman. Ela fez o doutorado nessa pesquisa. Dandara, eu sei que você não anda aparecendo muito nas lives, então eu fico muito feliz com a sua presença. Como todo nosso convidada tem uma história de cinema para contar, que é o mote do canal, eu queria saber como é que surgiu na sua infância o contato com os quadrinhos, como é que você se interessou por histórias em quadrinhos. E obrigado. Oi, André. Obrigada demais pelo convite. Fico lisonjeada de verdade. Assim, parabéns pelo evento. Oi, todo mundo que está vendo. Então, essa história, na verdade, é uma anedota que eu gosto bastante de contar, na verdade. Eu comecei a ler, assim, eu aprendi a ler com a história do Cebolinha. E foi uma coisa, assim, meio que um estalo, porque logicamente, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu estava naquela fase da pré-escola, e aí é claro que eu já estava passando pelo processo de alfabetização, etc e tal, mas eu efetivamente não lia. Então, teve uma noite em que minha avó materna estava lendo uma história do Cebolinha para mim e parou para ver o jornal da noite. E aí eu acho que eu fiquei tão frustrada com aquilo que eu disse, agora eu vou ler. E aí eu lembro nitidamente de pegar a revista, bater o olho no balão e começar a ler, e começar a entender o que estava escrito ali, de verdade. E aí eu fui contar para ela, e aí é lógico que ela não acreditou.
ela só foi realmente acreditar, acho que, sei lá, alguns dias depois, eu estava passando o fim de semana na casa dela, e aí a gente foi encontrar minha mãe estava com um livro, e eu li o título na capa. E a minha mãe disse, mas quem foi que te disse isso? Eu disse, eu li. Ela, mas você não sabe ler. Eu disse, agora eu sei. E aí ela ficou meio sem acreditar. Aí ela pediu para eu ler outras palavras, foi uma coisa bem, bem engraçada, assim. Então, eu comecei a ler com história em quadrinhos. Minha mãe sempre me estimulou a leitura, sempre comprou todo tipo de livro e gibi quando eu era criança, mas eu tive esse pequeno estalo, então eu meio que digo que eu tenho uma ligação kármica assim, com história em quadrinhos, sabe? Uma coisa que vem desde a infância. E aí, depois disso, quando ela se casou com o pai do meu irmão, ele percebeu que eu era muito, muito afeita aos quadrinhos, e aí ele começou a me dar quadrinhos de super-herói, que era uma coisa que eu ainda não lia, não fazia parte ainda da minha formação, mas aí ele era Marvete, gente, então meu primeiro quadrinho de super-herói foi um gibi do Homem-Aranha. Mas, e assim foi. Aí, desde então, eu acho que realmente não teve nenhum momento da minha vida em que eu não tivesse acompanhado pelos quadrinhos de alguma forma, assim, é algo que faz parte realmente de quem eu sou, assim. Tem um grande amigo meu que chama Raimundo Lima, ele é de Brasília, ele é quadrinista, ele é pesquisador, ele escreve atualmente principalmente para Raio Laser, que é um site de crítica, e ele costuma dizer sempre que ele não seria quem é se não fossem as histórias em quadrinhos. E eu costumo roubar a frase dele e dizer que eu também não seria quem eu sou se não fossem os quadrinhos em vários aspectos. Assim, é algo que faz parte realmente do meu estar no mundo. Uhum. E o universo DC, quando é que foi esse contato? Aí já começou com o Homem-Aranha. Rapaz, eu não lembro de fato quando foi assim a primeira história que eu li, mas eu tenho algumas lembranças bem marcantes, assim. Uma coisa que eu acho que da minha geração, eu tenho 36 anos agora, então quando eu era criança, assim, a gente não via, por exemplo, ai meu Deus, comercial de TV, né, sobre quadrinhos, mas quando o Bane apareceu na vida do Batman, teve aquela propaganda que abriu o botão na TV e era assim uma coisa tipo, surreal, assim, nossa, uau, o cara que vai acabar com o Batman, meu Deus, como assim? Eu lembro da morte desses grandes eventos, né, do começo da década de 90, que foram a queda do morcego, a morte do Superman, foi assim, um negócio super impactante assim, na vida do meu grupinho assim, de amigos, que a gente ficava, meu Deus, como assim e tal, toda a saga que envolveu o retorno. Eu não era leitora ainda, eu era muito pequena da primeira vez em que a crise original, a Crise das Infinitas Terras, foi publicada, então meu primeiro grande evento foi Zero Hora, que, assim, divide opiniões, mas foi o primeiro grande evento, assim, da DC que eu tive a oportunidade de ler, de ser publicado na época, e também foi relativamente impactante para uma leitora pequena, que ainda conhecia pouca coisa, que ainda estava realmente se ambientando naquele universo. E, curiosamente, agora que a Panini republicou Zero Hora, acho que há uns 2 anos, quem traduziu fui eu. Então, eu tive essa oportunidade de ter uma espécie de reconexão com a minha formação enquanto leitora de quadrinhos. Acho que foi mais ou menos por aí. E o que te levou ao jornalismo? Então, eu tenho uma trajetória meio errática, na verdade, porque eu fui criada em Brasília, na verdade. Eu nasci aqui, mas eu fui para Brasília muito cedo e fiquei lá até uns 20 e poucos anos de idade. Então, meu primeiro curso foi lá e foi letras. Na verdade, assim, eu sempre, justamente por ter vivido imersa nesse ambiente de leitura e, consequentemente, de escrita, você acaba vendo que são os cursos que mais dizem que você deveria fazer, né? Que os orientadores vocacionais dizem, que você acaba meio que se interessando pela própria natureza das atividades. E aí eu acabei indo parar em letras, sendo bem sincera, porque o vestibular de jornalismo na UNB era
extremamente difícil. E eu não sou a pessoa mais estudiosa do mundo, para ser bem sincera. Então, acabei indo parar em letras como uma segunda opção, de fato. E já nessa época, a bem da verdade, eu considerei trocar para habilitação em tradução. Eu entrei em letras português, mas pensei em mudar para tradução lá. Mas aí a vida foi dando voltas, eu acabei decidindo me mudar para Recife e quando eu vim para cá, eu disse, não, agora eu acho que eu vou tentar essa história de comunicação, vou tentar me centrar um pouco para passar desse vestibular. Mas aí, ainda assim, o primeiro curso que eu fiz aqui foi Rádio e TV, porque na época eu estava meio, assim, enamorada com a ideia de trabalhar com audiovisual. O mercado daqui parecia ser interessante, ainda que dentro de um certo viés independente. E também não se concretizou muito. E aí, nesse meio tempo, eu estava numa certa encruzilhada do que fazer com a minha vida. E aí, o que vamos fazer, então? A gente pode tentar fazer agora jornalismo, que, em princípio, seria um curso que teria mais mercado, o que se mostrou uma grande mentira 4 anos depois, em que principalmente o jornalismo impresso vive, de fato, uma crise assim, sei a bem qual ele como parece não... Pois é, parece que não encontra saída, de fato. E eu poderia fazer o mestrado e ver o que seria de uma vida acadêmica. Eu acabei fazendo os dois. Sim, eu queria só fazer essa pequena correção. Meu mestrado ele não foi na UFPE, ele foi na UFPB, a Universidade Federal da Paraíba. Eu queria só fazer essa correção, na verdade, porque eu queria dar esse biscoito para o pessoal de lá, porque é um dos poucos departamentos de comunicação em pós-graduação, tirando com certeza a USP, que é o maior referencial, que se dedica a estudar quadrinhos. Tem vários pesquisadores lá que têm os quadrinhos como objeto de pesquisa, eles valorizam muito os quadrinhos, e um dos professores de lá até pouco tempo era o Henrique Magalhães. Ele se aposentou há pouco tempo, ele foi o meu orientador, e é o fundador da Marca de Fantasia, que é uma das maiores editoras independentes do país, que é um projeto fantástico assim, de publicação de material que não encontra espaço em outras editoras, em outros nichos de mercado, e também de trabalhos acadêmicos. Então, queria só deixar registrado assim, o meu apreço e a minha felicidade de poder ter feito parte dessa comunidade de pós-graduandos da UFPB. E aí foi. E aí também, nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo jornalismo e o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um teste para fazer uma tradução para mitos. E, assim, eu já tinha feito alguns trabalhos de tradução em quadrinhos, eu traduzia as edições de Estranhos no Paraíso para HQM, mas tinha sido minha única experiência até então. É uma história também que tem uma certa... É uma história conturbada, digamos assim. E aí eu conheci o Daniel Lopes, que atualmente está com a sua própria editora, né, que é a Pipoca Nanquim. E aí ele conseguiu que eu fizesse um teste na Mitos. E aí eu fiz, o pessoal gostou, fui fazendo mais trabalhos para Mitos que faz a produção editorial da Panini, né, de parte do material. E fui fazendo cada vez mais coisas, fui fazendo, e aí fui fazendo para outras editoras. O pessoal da editora Mino também, assim, me deu a oportunidade de trabalhar com materiais fora do universo dos super-heróis, e sou muito grata a eles, porque eles sempre me dão trabalhos incríveis para fazer. E, a bem da verdade, assim, nos últimos tempos fiz muita coisa bacana para várias dessas editoras, assim, muitos títulos muito, muito, muito potentes mesmo, assim. E acabei engrenando, assim, então a tradução virou a minha atividade principal, e estamos aí até hoje. Sensacional. Fala um pouquinho da revista que você me mostrou antes da gente, e aí a gente já começa a falar do livro e da Mulher Guimarães. Demais. Aqui, essa é a Plaf, gente. Espera aí que a luz não está ajudando aqui. Essa é a Plaf. Essa é a nossa 5ª edição. A capa é
de um quadrinista daqui de Pernambuco chamado Rogi Silva. Comento fortemente o trabalho. O cara é foda. E como a luz não está ajudando, eu vou ficar passando para poder ver direito. E a PLAF, ela é um projeto da revista O Grito, que é um site de cultura já tradicionalíssimo aqui de Pernambuco. Colaborei já, tem textos ainda meus. Sim, pois é, que teve colaborações do André, do Paulo Floro e Alexandre Figueroa, e aí a PLAF, ela é um projeto paralelo dela, coeditado pelo Paulo, por mim e pela Carol... Ai, meu Deus, esqueci o sobrenome de Carol. Ela vai me matar. Carol Almeida, minha gente. Carol Almeida, jornalista também, tipo, já ganhou HQ Mix como jornalista de quadrinhos, crítica de cinema. Carol é fantástica. E aí, esse é um projeto financiado pelo Funcultura, que é o fundo de incentivo do Estado de Pernambuco. E a gente está indo agora para o 6º número. Então, é uma revista sobre histórias em quadrinhos, que tem entrevista, tem resenhas, tem reportagens e tem histórias curtas no final de cada edição. Aí, quem se interessar pelo projeto, a gente está em todas as redes, no Twitter, no Instagram e no Facebook. A gente está colocando aqui embaixo, tá, pessoal? Quem tiver interesse aí, já... Olha aí. E é isso. Vamos lá, e o livro, então, como é que veio? Bom, você aí já tem uma trajetória bem estabelecida, conhecida no mercado editorial aí, mas a Mulher Gato especificamente... Não, é sim, sem modéstia. A Mulher Gato, como é que pinta essa história aí? Então, A Mulher Gato, o livro. O Carlos, né, como eu estava comentando contigo antes da gente começar a gravar, o Carlos Vasquez é um amigo muito querido que eu conheço já há vários anos, da época do HQM, quando a gente escrevia para o site juntos. E aí ele começou esse projeto Mansão Wayne, e aí eu tive a oportunidade de gravar um podcast com eles num episódio sobre a Batwoman, que foi uma das um dos meus estudos de caso na dissertação de mestrado. Minha dissertação é sobre representação LGBT nos quadrinhos de super-heróis. LGBTQIA+, no caso. E aí, no começo do ano passado, ele me falou sobre o projeto dos livros junto com a Script, né, de comemoração aos 80 anos, tanto do Batman, quanto do Coringa e de outros personagens mais próximos ali da mitologia do morcego, da Bat-família e tal. E aí, na verdade, eu já tinha colaborado com 2 livros antes. Eu colaborei com o Cavaleiro das Trevas. Eu não lembro quais foram os artigos que eu escrevi. Os Cavaleiros das Trevas, aquele das várias versões, né, do Batman. Exatamente. E também no Homem que Ri. No Homem que Ri, eu falei sobre o Coringa do Bravos e Destemidos. A animação. Que é uma das coisas mais fantásticas também. É muito legal, muito legal. É maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse desenho. Pronto, e aí depois disso, ele virou para mim e disse: olha, então, você quer fazer um livro todo sobre a Mulher Gato? Eu disse: veja, um livro todo, eu não sei se dou conta. Principalmente porque, sendo 80 anos de personagem, eu não sei se eu tenho, assim, não sei não, fui categórica com ele, na verdade. Veja, eu não tenho, assim, todo esse arcabouço da cronologia da personagem para poder discorrer sobre ela num livro. Eu disse: não, você vai ter tempo, você pode pesquisar e é um livro curto. Aí eu disse: bom, ok, pode ser uma ótima oportunidade, inclusive, para fazer essa pesquisa, se aprofundar numa personagem que é tão relevante, né, na cultura pop. E aí o resto é história de atrasos, de eu implorar para todos os editores, tanto o Carlos quanto os meninos da Script, o Diego e o Douglas, para eles não me odiarem. Foi muito choro e ranger de dentes. Inclusive, eu gostaria de pedir encarecidamente, assim, 1000 desculpas a todo mundo que apoiou por todos os atrasos. Eles são todos culpa minha, gente. E meu muito obrigada aos meninos da Script por não terem me matado
por terem compreendido. Mas, em minha defesa, eu acho que foram mais de 600 quadrinhos que eu li para fazer esse livro, assim. Então, pelo menos, eu acho que a gente conseguiu chegar num texto que não perpassa a história da personagem superficialmente. Eu acho que eu consegui, de fato, destacar assim, quais foram os pontos mais relevantes dentro de toda essa cronologia de 80 anos. Deu trabalho, mas eu espero que, enfim, fique todo mundo satisfeito. A Mulher Gato, no começo, quando foi publicada no Brasil, ainda não era chamada assim, né? Ou já foi de comer desde Mulher Gato? Agora você me pegou. Eu não estava esperando por essa pergunta, porque, de fato, eu me baseei na cronologia americana. A gente não se debruçou, de fato, na publicação dela no Brasil, porque a ideia era realmente ter um panorama geral de toda a história dela. Então, a gente tem alguns comentários pontuais sobre as publicações no Brasil, mas, de fato, a gente se debruçou sobre a trajetória dela na cronologia norte-americana. O que você percebeu Mas mais ótima curiosidade, se você pudesse me dizer, inclusive, então, eu ficaria muito satisfeito. Não, eu não vou dizer, porque eu tenho aqui uns gibis da Nova Sampa, que nos anos 90 eles publicavam, e tem uns que chamam ela de Agatha mesmo, né? É mesmo? Que das primeiras aparições e tal, mas eu não sei se foi da Nova Sampa ou se já era assim na época. Pronto. Então não. Então, essas edições da Nova Sampa, será que elas são republicações justamente das primeiras? Da Era de Ouro e comecinho da Era de Prata, né? Eles publicavam em preto e branco, tá? Era até um gibi bem assim, enquanto a Abril publicava as histórias mais recentes e tal, a Nova Sampa estava publicando essas. É uma coleção bem legalzinha, assim, para a época, né? Da Era de Prata, não. Então, se na Era de Prata, talvez seja uma adaptação deles, porque ela era chamada de Agatha, na verdade, nas primeiras histórias da própria Era de Ouro, né? Assim, nas primeiras edições de Batman, acho que até não lembro exatamente qual o número, mas, enfim, até as 3 primeiras aparições dela, talvez, ela era conhecida como Agatha. Depois é que ela passa a ser chamada de Catwoman, inclusive com o hífen. Depois perde o hífen. Mas não tinha conhecimento dessa publicação de O inovação. que você percebeu mais na evolução da personagem, assim, conforme você foi lendo esses 600 quadrinhos e tal? Como é que ela foi ganhando espaço no universo do Batman? Sem dar spoiler do livro, né, pessoal? Compre o livro, mas, enfim, o que você pode falar da evolução da personagem? Então, ela é uma trajetória um pouco errática, né? Assim, ela surge como uma tentativa de trazer esse sex appeal, esse contraponto da femme fatale a uma primeira sisudez do Batman, e aí depois, quando ela parece ser um pouco excessiva diante do cerceamento moral que é trazido pelo Comics Code, ela some. E depois disso ela volta justamente com essa mesma pegada, quando algumas décadas já começa a ser um certo afrouxamento mesmo do apego a essas regras, principalmente por conta do sucesso dela no seriado do Batman da década de 60, que com a Julie Newmar tem um apelo totalmente sexual, apesar dela ter uma interpretação um tanto quanto despojada, descontraída, o apelo ali era que condiz logicamente com o tom do seriado. O apelo dela era essa questão de trazer mais sexo para a história. Então, quando ela retorna, é mais ou menos nessa linha. Mas, apesar de várias aparições assim a partir daí, na década de 60 e na década de 70, dela ganhar um pouco mais de corpo a partir dos anos 80, quando eles tentam, de fato, começar a estabelecer uma relação afetiva entre
Bruce e Selina e Batman e Mulher Gato, a verdade é que ela só ganha um espaço concreto mesmo, assim, de fato, nos quadrinhos, a partir da década de 90, com o lançamento da primeira série solo dela, que também é muito influenciada por conta do filme, então, do Batman Retorno, em que ela é interpretada pela Michelle Pfeiffer. Então, a gente vê que tem sempre uma influência de outros meios, né, na trajetória dela nos quadrinhos, assim, dos seus pontos mais cruciais. Então, a partir daí é que ela começa, de fato, a estabelecer uma posição concreta mesmo, assim, dentro do universo do Batman, dentro do universo da DC, e isso 40 anos depois dela ter sido criada, né? Ela é uma personagem um pouco de fato errática, se você compará-la, por exemplo, com a trajetória, não sei, de outros personagens femininos dentro da própria DC mesmo, nem só a Mulher Maravilha, mas eu acho que existia assim um certo não saber o que fazer às vezes, sabe, com ela, para além de tentar causar essa tensão sexual entre os dois personagens como uma espécie de antítese. Existe também o fato de que é uma personagem feminina que durante boa parte desses 40 anos foi escrita por homens. Então, Eu ia te perguntar isso, o quanto isso limita um pouco a questão criativa e de representatividade também, né? Era uma indústria extremamente machista e complicada, e, enfim. E queria a tua visão também dessa indústria atual, assim, você acha que a coisa está melhorando, um pouco mais democrática? Então, é sempre limitante, claro, mas a questão é que a gente está falando, de fato, de uma indústria que foi, como toda indústria cultural, na verdade, ela é muito calcada nos padrões vigentes, nos padrões morais vigentes na nossa sociedade. E esses padrões, há muito, ainda eram ainda mais, baseados numa visão patriarcal da sociedade. Então, quando a gente tem isso levado para os quadrinhos, em que são os quadrinhos de super-herói, basicamente, eles são fantasias de transcendência da humanidade, né, da sua própria humanidade. E isso feito por artistas homens, dentro dessas circunstâncias sociais em que a gente vive, isso vai resultar, obviamente, em toda sorte de reprodução de todos esses mecanismos de cerceamento e marginalização que a gente conhece. Então, o papel das mulheres, não só na indústria, como nas histórias, ele era um reflexo disso que a gente vive no mundo real. Então, a gente tem a objetificação, a gente tem a invisibilização, porque a gente sabe de várias artistas, várias editoras que trabalharam nessa indústria ao longo do tempo, principalmente nesse período da Era de Ouro, em que os homens foram todos para a guerra e os postos ficaram vagos e assinavam com pseudônimos, e depois foram sumariamente demitidas quando os artistas homens voltaram. Letristas e editoras que têm seus nomes reduzidos, escondidos, ou iniciais, principalmente. Então, a gente vê tudo isso na construção, inclusive, da personagem. A gente vê isso mudar um pouco quando, por exemplo, na série solo dela é muito curioso, a primeira série solo, porque ela é conhecida por ser a fase do Balance, né, que criou aquele design muito específico para ela, digamos assim, mas o curioso é que são histórias em que a atitude dela em si, o comportamento, as histórias, elas não giram em torno de uma hipervalorização da sexualidade, justamente porque são histórias escritas por uma mulher. Grande parte dessas histórias da primeira série solo dela foram escritas por mulheres. Então, você não ter uma diversificação no seu staff, na sua equipe de produção,
vai fazer, obviamente, com que essas histórias reflitam tudo o que a gente sofre no mundo real. Eu acho que seria realmente muito leviano da minha parte dizer que hoje não é melhor. É bem melhor. A gente tem muito mais representatividade, de fato, a gente tem não só a representação, como a representatividade. A gente tem não só esses indivíduos figurando nas páginas, a gente tem não só profissionais sendo contratados, né, pela indústria, como a gente tem esses personagens e essas pessoas exercendo papéis importantes, exercendo papéis de destaque. Mas ainda está muito longe do que seria considerado um ideal, tanto é que a gente sempre vê toda sorte de ataques a qualquer tipo de representação que seja insensada, que seja levada ao grande público, que seja colocada para assumir um papel de destaque. E eu acho que isso é muito reflete muito o estado atual das coisas, inclusive no momento político que a gente vive, sabe? Eu acho que existe, de fato, um retorno assim dessas visões conservadoras e marginalizantes e preconceituosas que a gente achou que tinham perdido mais espaço do que a gente vê hoje que elas ainda têm, sabe? A gente achou que o momento em que essas pautas que a gente está discutindo aqui, que foram levadas ao debate público, que foram levadas ao espaço público, que foram levadas à produção artística, principalmente da mídia de massa nos últimos 20 e poucos anos, eu tenho a impressão de que a gente considerava que isso fosse um processo meio que reversível, e a gente se acomodou um pouco de achar que as coisas iam ser só ladeira acima. E não foram. Tanto é que a gente ainda vê, de fato, muita, assim, no objeto em que a gente está discutindo em específico, a gente vê ainda todas todas essas características de sujeição, de marginalização, de objetificação, de subserviência ao olhar masculino, de ter de serem relegados a papéis menores dentro do contexto de uma indústria gigantesca. E mesmo assim, mesmo ainda estando dentro desse papel de quase coadjuvante mesmo, os ataques ainda são ferozes. Então, acho que a gente ainda tem muito chão para andar, de fato. Teve aquele nerd surtado que se fez um vídeo constrangedor lá, reclamando do Robin, enfim. Gente, nerd e reacionarismo não combina, gente. Tomem vergonha na cara, pelo amor de Deus. É o que a gente está tentando dizer faz um tempo, mas é difícil. É justamente por conta disso, assim, eram histórias em que essas pessoas se sentiam confortáveis porque podiam ver nelas as suas próprias fantasias de superioridade mesmo, porque são pessoas que também, assim, de certa forma, são meio que assim, escanteadas pelos pares dentro de um padrão que eles próprios ajudam a manter, sabe? É um jogo muito complexo e muito perverso. Mas sim, é isso que a gente está tentando fazer nos últimos tempos mesmo, assim, é dizer que não combina, gente, não mais, pelo menos, não mais. A Mulher Gato era a tua personagem favorita do universo do Batman, não? Então. Pois é, eu tenho que admitir que não. Eu na verdade, não tinha necessariamente um personagem favorito do universo do Batman, apesar de gostar do personagem, da atmosfera, de tudo que o rodeava. Talvez tirando, não sei, assim, eu
eu meio que gosto muito de tudo, então eu não costumo elencar favoritos, mas eu admito que quando o Damien surgiu, eu fiquei realmente assim, bem afeiçoado ao Damien. Quando ele morreu, mesmo sabendo que ele ia voltar, algumas das poucas histórias que me fizeram chorar de fato em público, mas por conta da minha dissertação e por conta de tudo que a personagem representa, e de fato da forma como ela veio a ser construída pelo Greg Rucka, a minha personagem favorita até por tempo era realmente a Batwoman, que é uma personagem nova, é uma personagem que pode-se dizer que de fato não tem necessariamente o mesmo peso e relevância dentro do Batverso, dentro da cronologia do Batman e tal, mas o trabalho que o Rucka fez na construção dela foi tão sensível mesmo, assim, não só com relação às questões de representatividade, mas na construção da personagem como um todo, principalmente na relação dela com o próprio Batman, que aquilo me pegou muito de jeito. Então, assim, eu sou muito, muito fã da Kate. Inclusive, quando a série dela dos 952 estava para sair, desculpa, dos 952 não, do Renascimento, quando ela ainda estava prestes a sair, eu cheguei no pessoal da Mix e foi a primeira vez que eu fiz isso. Assim, eu nunca tinha pedido para fazer nada, mas eu disse, gente, por favor, quando vocês forem publicar, deixa eu traduzir, porque eu quero muito ter meu nome no gibi da Batman. Mas e foi inclusive o que eu disse ao Carlos, né? Assim, olha, eu não tenho tanto conhecimento assim sobre a cronologia dela nos quadrinhos, mas foi uma oportunidade ímpar, de fato, de poder me aprofundar assim na trajetória dela. E agora sim, eu sou realmente assim muito apaixonada pela série. Tinha que ser, né? Porque foram alguns meses de trabalho intenso. Então, era isso. Eu saí amando, eu saí odiando. Saí amando. Mas isso graças, logicamente, a grande parte desses criadores que, depois de um tempo, puderam fazer de uma personagem que teve uma origem tão controversa e uma trajetória tão acidentada, finalmente entregar histórias sobre ela que são realmente assim cativantes e algumas até profundas, menos os 952, gente, desculpa. Né? Tirando a fase da Genevieve, claro. A fase da Genevieve é o ponto para dar curva, mas, enfim, spoilers do livro. Você acompanhou a série da Batwoman, a série do CW, não? Então, comecei a ver agora. Eu vi os 2 primeiros episódios. E, bom, é aquela coisa padrão CW. Mas enfim, eu demorei a ver, na verdade, por conta de, enfim, compromisso de trabalho, essa questão toda. Mas teve todo esse atropelo da mudança de protagonista, né? Então, já sei que na segunda temporada é uma outra personagem, na verdade. Então, na A verdade, Ruby Rose saiu, né? Uhum. E, assim, bom... eu simpatizo muito com a Ruby Rose, mas eu admito que pelo menos nesses 2 episódios, eu não consegui comprar muito a atitude dela enquanto a personagem, mas talvez seja pelo fato de que, né, assim, a gente tenta ser desapegado de todo o assim, de querer que o personagem seja um decalque. A gente entende que uma transposição é um processo que envolve outros fatores, mas enfim, eu tenho algumas discordâncias com a construção da personagem, de fato, na série até então, e aí eu acho que talvez isso tenha me dado um pouco de estranhamento com a Ruby Rose, mas vamos ver, aquela coisa, né? A pessoa ela vai ver a série até o fim. Show. Danda, eu queria ir pro ping-pong agora. É tipo Marília Gabriela, sabe? Falo de bate-pronto, você emenda aí. Tua versão preferida da Mulher Gato em audiovisual? Em audiovisual? Cara, então, os clichês, pô, é foda. Essa Kit,
É sensacional. A Michelle Pfeiffer, essas duas são os clichês. Agora, essa é a que talvez vá me derrubar com os fãs. A versão ai, meu Deus. Como é da Anne Hathaway. Eu acho uma boa versão. O filme é todo errado, mas aquela Mulher Gato, ela é uma boa Mulher Gato. Uhum. E a expectativa para a nova Mulher Gato em The Batman? Muito boas, muito boas. A expectativa para o filme como um todo estão muito boas, mas para ela, eu, assim, tô esperando que seja uma construção muito fiel ao espírito da personagem, não necessariamente de fato a nenhum tipo de fidelidade decalcada, mas ao espírito da personagem. Desculpa, era para ser um ping-pong, né? Eu sempre me estendo. Tranquilo. Tua HQ preferida com a Mulher Gato? Nossa, então, bem clichê também. A primeira fase do volume 3, do Brubaker. Uhum. A minissérie do Darwin Cook, que também foi quem desenhou com o Brubaker, e Amor Eterno, Darwin Cook. E a primeira fase do Tom King, aliás, a fase toda, na verdade, né, do Tom King à frente do Batman, que na verdade o gibi é do Batman, mas se você for ler com atenção, aquele é um gibi de fato do Batman e da Mulher Gato. E mesmo quando ela estava ausente, mesmo no período em que ela esteve ausente na publicação, aquele ainda era um gibi do Batman e da Mulher Gato. E o Tom King fez um trabalho de construção da relação dos dois personagens como ninguém mais. Eu achei belíssimo, de fato. É um desenhista e um roteirista de quadrinhos do universo do Batman. Ah, caralho. Desculpa, podia falar a palavra. Oh, não tem problema. Eu sou péssima com nome, gente. Mas, enfim, vamos lá. Também apelando sempre para os clichês, porque é um dos meus roteiristas favoritos como um todo. Grant Morrison. Eu acho o Corporação Batman uma das coisas mais fantásticas e divertidas assim, que eu já li do universo do personagem. Uhum. E um desenhista. O melhor Batman do cinema, quem que você... O melhor Batman do cinema? É. Caramba. Val Kilmer. Não, mentira, gente. Cara, o melhor Batman do cinema. Pô, é muito complicado, assim. Eu de fato, não conseguiria escolher um favorito, porque eu acho que todos eles têm acertos e têm equívocos. Eu gosto, desgosto deles, acho que em igual medida, até mesmo do Val Kilmer e George Clooney. Ai, meu Deus, George Clooney, porque, enfim, era aquela galhofa, né, gente? Então, eu acho que eles estavam muito adequados ao espírito do filme, no fim das contas. Mas se fosse para escolher um só, cara, olha, se eu tivesse que escolher um agora para fazer um Batman, assim, tipo, o atual, assim, o Batman que a gente entende hoje como sendo Batman, eu acho que seria Tá vendo, minha gente? Essas coisas eu fico eu esqueço o nome das pessoas, os nomes mais óbvios das pessoas. O que fez os últimos, minha gente, pelo amor de Deus. O Ben Ed Affleck? Judah André. O Ben Affleck, obrigada. A pessoa esqueceu o nome do Ben Affleck é porque realmente ela tem problemas de memória, mas enfim. Eu vou me defender aqui. Eu acho que o Ben Affleck poderia ter sido, de fato, um ótimo Batman. O problema é que todo o resto dos filmes é muito ruim. Muito equivocado. Mas enquanto ator, eu acho que o Ben Affleck poderia ter encarnado um ótimo Bruce Batman. Assim como o próprio... Me ajuda de novo, André. O Superman. O Henry Cavill. Henry Cavill. Assim como ele, eu também acredito que poderia ter sido um ótimo Superman, se tivesse tido um roteiro e uma direção decente. Essas coisas, esses pequenos detalhes, assim. Tendo isso, mas enquanto intérpretes, eu acho que, de repente, a seleção de elenco foi muito adequada para os dois. Eu acho que para essa figura que a gente entende do Batman hoje, como essa figura de fato mais pesada, eu acho que o Ben Affleck ele é ator o suficiente para ter conseguido encarnar um bom Batman. Pena que todo o resto falhou, foi miseravelmente.
Deveriam ter dado mais uma chance para ele, a bem da verdade. Deveriam, por favor. Disso. Ele vai aparecer no filme do Flash, né? Mas aí vai ser um personagem coadjuvante. Ah, bichinho, rapaz. Bom, fica à vontade para deixar um recado aí para quem acompanhou a gente, o que você queira divulgar. Gente, muito obrigada. Eu queria só agradecer, na verdade, primeiro agradecer a você pelo convite. Queria pedir desculpas pelas vezes em que eu me prolonguei e pelos meus esquecimentos. Eu tenho sérios problemas, de fato, assim, com estar falando, porque eu fico nervosa e me embanando. Então, obrigada por suportarem os meus atropelos. Confiram o livro. Eu garanto que eu escrevo melhor do que eu falo. E confiram a Plaf. A Plaf está em todas as redes. Deem uma sacada na Plaf. A gente gosta muito do nosso slogan, modéstia à parte, que é o mundo dos quadrinhos é o mundo todo. Então, a nossa proposta é, de fato, falar de tudo que é possível abarcar por essa expressão artística que a gente gosta tanto. E é isso. Obrigada. Bom, obrigado, foi um prazer te conhecer, trocar uma ideia contigo. Pessoal, prestigiem o livro, a revista, os links estão aqui embaixo. E continuem acompanhando a nossa maratona aí, que ainda tem muita coisa para debater a respeito do Bate Universo. Dandara, brigadão. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado.